lembra de mim quando você entrar lá. E Jesus falou assim, você vai estar entrando comigo quando eu entrar lá. Deu tempo dele ser batizado? Não deu. Mas ele foi para o céu? Foi. Então, não é pré-requisito, mas para quem está aqui, quem vive o conceito de igreja, é muito importante que nós possamos viver essa obediência, porque essa obediência é um caminho para a salvação. Deuteronômio capítulo 30, 15 e 16 diz assim, agora ouçam, hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre a prosperidade e a calamidade. Pois hoje ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e guardem seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seus caminhos. Se o fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar e tomar posse dela. Então, esse é o caminho da salvação, né? É ouvir a voz de Deus, é viver aquilo que Deus tem para nós. Uma outra característica do batismo é que o batismo é um ato de fé. O batismo é um ato de fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, tem a definição do que é fé. O que é fé? A palavra de Deus diz, fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Olha só, a fé é a realidade daquilo que nós esperamos, que não aconteceu. A fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que já, e eu creio nisso. Então, por exemplo, a salvação em Cristo Jesus é algo que já aconteceu. Jesus morreu na cruz, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas a minha fé é o exercício dessa verdade como algo real nos dias de hoje. Então, a fé é a convicção das coisas que nós não vemos. Nós não vemos a Deus. Ninguém aqui pode dar um abraço em Deus, assim, né? Vem cá, Deus, por favor, sobe aqui. Deus está em todos os lugares. Deus está em todos nós. A gente não consegue ver, mas pela fé, a gente entende que Ele está aqui. E eu digo até um pouco mais. Você que é visitante dessa igreja, você chegou aqui nesse lugar, você sente algo especial nesse lugar. A gente sente a presença de Deus nesse lugar. É uma coisa que é difícil de explicar, mas se você tiver fé, você entende o que eu estou falando. Uma outra característica que eu entendo, o batismo é um ato de fé, mas o batismo também é um ato de amor. É um ato de amor. E eu quero ler um texto com vocês, é uma história. Depois de eu ler o texto, eu vou passar um videozinho criado pela inteligência artificial. Essa inteligência artificial é um negócio legal, né? Mas os personagens eles mudam, mas a história é a mesma. O mais importante é a história, tá? Mas eu quero contar ler essa história. Vocês vão assistir o conteúdo dessa história e depois eu quero falar 3 coisas importantes sobre o batismo. O texto diz assim: o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías perguntou-lhe, o Senhor compreende o que lê? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa passagem, a mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse, nada o impede se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar a carruagem e os dois desceram até a água e Filipe o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou, e o eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Sumiu uma palavra lá, mas a última palavra é alegria, tá? Então, esse é o texto que eu queria ler com vocês, né? Acho que eu repeti um slide aqui. E aí eu queria mostrar para vocês um filminho, só para vocês. Ai, meu Deus. O Espírito Santo disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Você está entendendo o que está lendo, meu irmão? Como posso entender se ninguém explicar? Foi levado como ovelha ao matadouro. Quem é? De quem o profeta está falando? Está falando de Jesus. Foi levado como um cordeiro ao matadouro, mas ressuscitou. É por ele que temos vida. Eu creio em Cristo. Aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Aleluia. Ele se rendeu a ti, Senhor. Ele creu, Senhor. Toda honra e glória a ti. O Espírito do Senhor relatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe apareceu em Azoto. Eu preguei Jesus para ele e ele acreditou. E você, sim, você que está me ouvindo agora, não perca a chance de compartilhar Jesus hoje. A hora é agora. Amém, amém. Só para vocês entenderem, né? Então, essa história é muito simples. Esse eunuco, ele estava na carruagem, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo, um baita do Espírito Santo, né, meu? Fortão. Eu não sabia que ele era desse forte assim. Bom, o Espírito Santo falou para o Filipe, vai lá e segue ele, e ele entrou na carruagem. Uma coisa muito interessante, o Filipe chega para o eunuco está lendo a Bíblia, certo? Ele está lendo a palavra de Deus. E aí o Filipe chega para o eunuco e fala assim, você está entendendo o que você está lendo na Bíblia? Ele falou assim, como que eu vou entender se alguém não explicar? Vou perguntar, quem aqui já passou por um momento onde você leu a Bíblia e você não entendeu nada? Não é verdade? Quantas vezes a gente vai para a Bíblia e a gente não entende ela? Tem tanta coisa que a gente lê e às vezes uma palavra faz com que a gente esqueça todo o resto, a gente não entende mais nada, né? Mas olha só que interessante, o Filipe fala assim, você entende o que você está lendo? Ele fala, como que eu vou entender se alguém não me explicar? E aí esse Filipe, e eu vejo que esse Filipe é a igreja, sabe? Esse Filipe é a igreja Trini. A gente quer explicar para vocês, a gente quer ensinar vocês, a gente quer caminhar com vocês, a gente quer ajudar a revelar as verdades da palavra de Deus para vocês, para que vocês possam ler a Bíblia e entender o que ela quer falar, entender a voz de Deus para você. Né? Eu acho que a igreja deveria ser isso, a igreja não deveria complicar a nossa vida. Eu já fui para cultos que o pastor falava, o jeito que ele falava era tão difícil, era tão nobre, que eu não entendia nada que ele falava. Ele soltava umas palavras que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Mas o papel da igreja é ser como Filipe, é pegar um texto e mostrar para as pessoas onde está a voz de Deus falando com a gente. Então, olhando para esse texto, né, eu queria trazer aqui 3 condições para o batismo. Olhando para esse texto é muito simples. Ele estudou a Bíblia, ele compreendeu a Bíblia, e aí ele falou, tem água, por que eu não posso ser batizado? Pode! Né? Então tem 3 condições muito importantes que eu queria trazer para vocês hoje. Primeira condição para o batismo é a compreensão mínima da palavra de Deus. A compreensão mínima. Você não precisa saber tudo da Bíblia, né? Eu tenho aqui, graças a Deus, eu tenho aqui na Igreja Trini um grupo de teólogos, né, maravilhosos, que estão me ajudando aí nas devocionais da manhã. Tem gente que sabe muito da Bíblia nesse lugar, né? E eu fico maravilhado com o estudo que eles dão, né? E muitos têm mestrado em teologia, né? E é interessante que a gente estuda a Bíblia durante anos, horas e horas.
Aí alguém pergunta, você sabe tudo da Bíblia? Não. Você pergunta para mim, pastor Joel, você sabe tudo da Bíblia? Não, de jeito nenhum. Né? Mas a gente está estudando para poder estudar mais. E a gente está estudando para ajudar quem está começando agora a entender um pouco melhor a Bíblia. Mas assim, para você ser batizado, você precisa ter um mínimo de compreensão da palavra de Deus. Qual que é o mínimo? É você entender que o Evangelho é Jesus Cristo, que Ele morreu numa cruz por você, que Ele foi sepultado, por 3 dias Ele ficou sepultado, e no 3º dia Ele ressuscitou dos mortos, trazendo vitória para todos nós. Ele passou um tempo ressurreto, mais de 500 pessoas viram esse Jesus ressurreto, vivo, e depois Ele subiu aos céus, e Ele falou assim, permaneçam em Jerusalém, porque descerá sobre vocês o meu Espírito Santo, e Ele derramará poder sobre a vida de vocês, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Eu só preciso saber disso. Eu preciso saber de pouca coisa. Eu preciso de saber pouca coisa, mas eu preciso entender e compreender que eu tenho pecado, que eu preciso ser lavado pelo sangue de Cristo. Eu preciso entender que esse Jesus morreu por mim. Eu preciso entender que toda a verdade está na palavra de Deus. E eu preciso tomar uma decisão. Então, para eu tomar essa decisão, eu tenho que ter um mínimo de compreensão da palavra. Você não precisa saber tudo, porque ninguém vai conseguir saber tudo, porque é muita coisa. Segunda condição que eu entendo, né, dentro dessa história, você precisa crer de todo o coração. Você não pode crer simplesmente assim, tá bom, vai, entendo que é real, que ele existe. Você precisa crer e você precisa viver conforme aquilo que você acredita, a sua crença em Cristo Jesus. Então nós precisamos crer de todo o coração. Eu já vou fazer uma pergunta para os batizandos daqui a pouco, se preparem que tem uma pergunta para vocês hoje. Mas assim, tem mais uma condição para o batismo, que é o quê? É a confissão de fé. O batismo é exatamente isso, é a nossa confissão de fé. Quando você vem aqui, você decide descer sobre as águas ou ser batizado nas águas, você está fazendo uma confissão pública da sua fé. De uma certa maneira você está falando assim, pessoal, deixa eu falar uma coisa, eu quero andar com Jesus, vocês me ajudam? É mais ou menos isso, o batismo nas águas é mais ou menos isso, é o nosso ingresso, é a nossa confissão de fé, é uma confissão pública da nossa fé em Cristo Jesus. O eunuco chega para o Filipe e fala assim, tem água, eu não posso ser batizado? E aí o Filipe diz, pode, se você crê de todo o coração. E aí o eunuco fala assim, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a confissão que Deus espera de nós, que Deus espera daquele que vai ser batizado nas águas. Se você ainda não foi batizado nas águas, me procura depois. A gente entende que é um ato de obediência, é um ato de fé, um ato de amor, quando nós somos batizados nas águas. É uma decisão que você faz. Ninguém pode decidir isso por você. O que nós podemos fazer é sugerir esse batismo. Então, nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para os batizandos. E eu quero pedir para eles ficarem em pé. Os batizandos vão ficar em pé, vão me responder uma pergunta. E vocês não podem errar. Se vocês errarem, vocês não vão ser batizados. Tá bom? Batizandos, presta atenção. Vocês creem em Jesus de todo o seu coração? Está um pouco fraco. Você ouviu aí atrás? Não, então aí eles vão ter que responder um pouco mais forte. Vamos lá, todo mundo junto, tá? Eu vou ajudar. Primeiro, vocês creem em Jesus de todo o seu coração? 1, 2, 3 e... Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Amém. Pode sentar. Né? Essa é a confissão de fé. Nós estamos confessando a nossa fé em Cristo Jesus. Eu só quero terminar aqui com 4 aspectos teológicos do batismo, tá? Porque a gente está lendo a Bíblia e ela parece muito simples, mas tem algumas explicações interessantes da gente poder explicar sobre o batismo. Para quem não sabe, aqui foi um batismo que a gente fez na pandemia. Aqui está a Anne Chan, está na câmera. Tem a Yumi e a Teté, né? Quantos anos vocês tinham aqui? 10 anos? 12? Não, uns 10 anos. Uns 10 anos, acho, né? Mas tá bom, deixa eu falar 4 coisas importantes sobre o batismo. Primeira coisa sobre o aspecto teológico é a questão de estar morto para o pecado. Quando nós somos batizados nas águas, nós estamos declarando a nossa conversão em Cristo Jesus. Então, quando você desce nas águas, né, é como se você tivesse sido sepultado. E aí, quando você sai das águas, é como se você tivesse ressuscitado. E aí, o nosso velho homem, ele fica lá embaixo d'água. Só que, esses dias eu ouvi alguém comentando para mim, eu acho que foi o Tiaguinho, que falou assim, só que o velho homem sabe nadar. Então, todo dia tem que afogar ele. Né? Mas assim, a ideia aqui, muito importante você entender isso. Depois que você for batizado, significa que você nunca mais vai pecar? Não, você vai pecar. Só que tem uma diferença muito grande quando você entrega a sua vida para Jesus. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, você é batizado nas águas, você não está mais sobre o domínio do pecado. Você tem poder do Espírito Santo para dizer não para o pecado. Agora o pecado não te domina mais. Você tem o poder de falar não para o pecado. Essa é a ideia de estarmos mortos para o pecado. Agora eu vou falar sobre 3 pontos ligados com a Trindade de Deus, com a Trinidade de Deus. Né? A igreja Trini vem desse nome, do nome Trindade, por isso que a gente chama Trini. Mas a primeira é, quando você é batizado, você é selado pelo Espírito Santo. Então esse selo, ele garante a nossa salvação. Se Jesus voltar a qualquer momento nessa terra, e você tem o selo do Espírito Santo, a sua salvação está garantida. Então nós, quando somos batizados, nós recebemos o selo do Espírito Santo de Deus. Mas também nós nos tornamos vivos para Cristo Jesus. O batismo nos dá vida em Cristo Jesus. Efésios fala que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados, mas agora nós estamos vivos em Cristo Jesus. E última característica teológica que eu trago para você sobre o Deus Pai é que somos purificados pelo Pai. Então o Deus Pai, Ele purifica as nossas vidas. E os cristãos, né, de Qumran, lá em Israel, né, em muito tempo, nos tempos de Jesus, eles tomavam banho pensando que toda vez que eles se lavavam, eles também lavavam o pecado da vida deles. E nós, no batismo, nós também somos lavados dos nossos pecados. Deus quer lavar a sua vida de todo pecado que você cometeu. Deus quer purificar a sua vida. Mas você vai precisar lutar com todas as suas forças para que você não peque mais. Sempre que Jesus curava alguém, salvava alguém, Ele falava, vai e não peques mais. Lute contra o pecado. Nem que você tenha que morrer, mas que você lute contra o pecado, para você viver em santidade no Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. E eu queria colocar as nossas vidas diante do Senhor, né, e abençoar a vida dos nossos batizantes, né, e experimentar essa graça. Vocês vão experimentar essa graça do Senhor, né? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelos conceitos de batismo nas águas. Obrigado porque nós entendemos que o batismo, ele é um ato de fé, é um ato de amor, é um ato de obediência. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos aceita para sermos batizados no Senhor.
E nesse dia, Pai, nós temos 9 irmãos e irmãs que serão batizados nas águas. E nós pedimos, Pai, que o Senhor abençoe toda a igreja, todos os visitantes aqui nesse lugar. E que o Teu Espírito Santo toque no coração de todos nós, durante toda essa programação do culto de batismo. Entregamos esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu vou pedir para os batizandos ficarem em pé mais uma vez. E nós vamos declarar aqui a nossa fé. Toda igreja tem uma declaração de fé, certo? A declaração de fé é aquilo que aquela igreja acredita. E nós vamos fazer uma declaração de fé agora e nós vamos ler bem alto o credo apostólico. Então eu vou pedir para a igreja ficar em silêncio, que hoje nós vamos ouvir os nossos batizandos lendo e o credo, a declaração de fé que eles têm em Cristo Jesus. Vou ajudar vocês aqui, tá bom? Tá preparado? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Agora eu vou pedir para toda a igreja ler com a gente de novo, tá bom? Então, se você crê nisso, fica à vontade, tá, pessoal? Não é obrigatório. Quero convidar você para todos nós lermos bem alto, em uma só voz, a nossa declaração de fé. E os batizandos também vão fazer isso mais uma vez, tá bom? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém. Batizandos podem sentar. Nesse momento a gente vai estar começando os batismos e eu queria fazer uma explicação para vocês. Nós temos alguns batizandos que são clássicos. Aqui na nossa igreja, a gente não chama ninguém de velho, nem de idoso, e nem de terceira idade. A gente chama esse pessoal de clássicos, porque o clássico nunca envelhece, está sempre na moda e cada dia é mais caro. Deu para entender, né? Então aqui a gente valoriza muito os clássicos, né? Mas nós temos alguns clássicos aqui que estavam com medo de subir a escada e descer. Eu vou batizar ele por aspersão, eu vou jogar água na cabeça deles. Os mais jovens aí vão entrar na água e vão mergulhar na água como o nosso protocolo mais favorável é mergulhar. Mas para eles a gente vai estar fazendo o batismo por aspersão, tá bom? Então vamos chamar o Tadashi. Tá virado para lá. Pode virar para cá. Vamos assistir seu videozinho. Boa tarde, igreja. Meu nome é Tadashi Fujimura.
Eu frequento a igreja há 1 ano. Hoje é um dia muito especial, com muita alegria e gratidão. No coração estou diante de todos que amo, família, amigos e agora também o meu primeiro netinho para declarar minha fé e reconhecer Jesus Cristo como meu único Salvador. Amém. Vira para cá agora, Tadashi. Abre a sua mão assim. Isso. Tadashi Fujimura, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Boa tarde, Igreja Trini. Meu nome é Tereza Yamashita Fujimura e eu frequento a igreja há mais de 1 ano. Hoje é um dia muito especial, com muita alegria e gratidão. No coração, estou diante de todos que amo, família, amigos e agora também meu primeiro netinho, para declarar minha fé e reconhecer Jesus Cristo como meu único Salvador. Tereza Fujimura, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor. Boa tarde, igreja. Meu nome é Chisato Suzuki. Frequento a igreja há 1 ano e meio. Hoje é um dia muito especial para mim, o dia que estou sendo batizada nesta igreja. Eu reafirmo que reconheço o Senhor Jesus como o meu único Salvador. Amém. Shisaku Suzuki, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Obrigado, senhor pastor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Se quiser virar um pouquinho para assistir. Eu me chamo Clarice, estou na igreja Trini desde o início. Quero ser batizada porque creio no Senhor Jesus como meu Salvador e quero viver segundo a palavra de Deus. Amém. Vira pra cá. Abra sua mão assim. Abra sua mão. Deixa a sua mão assim. Clarice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastor. Isso bem certo. Oi, Igreja Trini, meu nome é Aline e hoje eu venho aqui testemunhar para vocês como a minha vida mudou depois do meu encontro com Deus. E foi aqui na Igreja Trini que isso aconteceu. Em um domingo, num culto, eu estava muito emocionada
emocionada, muito preocupada, com vários problemas da cabeça. Eu estava chorando muito. Uma pessoa que sentava atrás de mim me ofereceu um lenço para ficar nos lábios. E isso foi tão significativo e eu me senti tão bem acolhida e senti ali a presença de Deus falando para mim: tenha fé nele, tenha fé, tudo isso vai passar. Até fico emocionada de lembrar do momento, porque foi muito forte, muito forte mesmo. Então eu decidi, daquele dia em diante, que eu ia deixar Cristo entrar na minha vida, né? Eu ia viver com Ele no meu coração, que só Ele nos basta, né? E hoje, com o meu batismo, eu quero ficar, eu estou muito feliz com isso. Então, o meu batismo vai ser o meu testemunho, né? É o meu compromisso aqui, público, com todos, que eu quero viver em Cristo. Aline, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Boa tarde, igreja. Meu nome é Melina. Eu tenho 21 anos e eu frequento a igreja cristã há um pouco mais de um ano. Eu acredito que o batismo é uma decisão importante na vida do cristão, pois é quando você passa a aceitar, andar e viver com Cristo. Dar esse passo público de fé é mais um acontecimento significativo para a minha vivência com Ele. Um dos versículos que marca esse momento na minha vida é Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse versículo é um retrato da importância que o batismo tem para mim. E eu creio que Deus tem abençoado a mim e a minha família de várias formas e em lugares e jeitos que só Ele pode fazer. E eu também tenho sido muito grata a todas as pessoas que têm me inspirado e me ajudado nessa caminhada. Mas acima de tudo, eu sou grata a Deus por ter colocado todas essas pessoas na minha vida. E eu espero que mais pessoas possam conhecer o amor de Deus e estar caminhando com Ele e comigo também. Melina Amy, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, pastor. Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Daniel, tenho 18 anos e eu vou contar um pouquinho do meu testemunho hoje. Bom, como muitas pessoas, eu nasci no berço cristão e, infelizmente, eu acho que acaba sendo um problema que acontece com muitas pessoas que nascem nesses lares, de que eu sempre enfrentei a igreja como uma obrigação, né? Uma rotina, de estar sempre tendo que estar lá no domingo, participando do culto dominical, mas sempre por uma questão de rotina, né? Mas em janeiro de 2024 eu fui no acampamento e acabei realmente me convertendo, né? Bom, esse período de começo de conversão, né? Acredito que esse começo da caminhada cristã acaba sendo muito difícil para todo mundo, né? Tem que passar por certas mudanças de hábitos, de rotinas, mas é sempre muito bom estar com Deus, sabe? Bom, acabei passando por diversas igrejas, pulando em umas igrejas até que meio aleatórias, né? E foi quando em agosto de 2025, né, do ano passado, eu cheguei na Trini e foi tudo muito natural, assim. Consegui conhecer muitas pessoas,
E realmente foi aqui que eu me senti confortável para estar realizando essa escolha de me batizar. Bom, nesse pouco tempo de caminhada que eu tenho, né, se tem algo que eu aprendi muito é que, sabe, a gente não vale nada nesse mundo. A gente não significa nada sem Cristo, sabe? Então, eu sei que às vezes é difícil ouvir isso para quem realmente não experimentou de Deus, mas Deus é maravilhoso e Ele é o único capaz de remover todas as barreiras que tem no nosso coração, sabe? Todas as nossas enfermidades, e vale a pena realmente. A gente não vale nada nesse mundo sem Ele. É isso aí. Eu tô aqui com o Paulo. Paulo é o pai do Daniel, ele é da nossa igreja também, e o Paulo vai ajudar eu a descer o Daniel nas águas. Daniel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pastor. Obrigado. Um abraço do seu pai. Boa tarde a todos da Igreja Cruz. Meu nome é Douglas, mais conhecido como Tio. Depois da igreja, a igreja Tá gostoso, né? através dos meus estudos, Chegou o dia, tio. Pela autoridade que me foi dada como pastor dessa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Oi, meu nome é Daniela Mari, eu tenho 19 anos. Daquinha. Então eu queria que faz um ano e meio. Bom, eu cresci na igreja, meu pai sempre foi rotina e todo domingo muito culto. Só que eu não entendia muito disso. Pra mim era apenas mais um dia para meus amigos. Eu fui em bastante acampamentos e foi lá que eu comecei a entender um pouco mais sobre Deus. Só que quando acabava, eu apenas voltava para minha vida trabalhar e me buscar mais. Tanto que foi uma fase da minha vida que eu comecei a entender bastante. Chegou o dia, hein, Dani? Eu segui por dos adultos e eu não tinha inspirações. Fez com que eu pudesse ter um interesse. Mas tudo mudou também pela trilha, que foi quando eu realmente comecei a entender e buscar mais sobre a palavra e me aproximar mais de Deus. Tanto que foi no culto da trilha que eu considero que eu realmente segui Jesus como meu Salvador. Eu lembro quando teve o primeiro batismo, que meus pais queriam que eu batizasse, só que eu não sentia que era certo. Mas com o tempo começou a ser uma vontade muito forte dentro de mim. E eu percebi que agora eu não muito certo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu queria agradecer aos meus pais por sempre estarem comigo, e meus amigos também por terem caminhado comigo até aqui, e por sempre estarem me levando cada vez mais perto de Deus. É isso. Taquinha tá aqui, é o pai da Dani. Ele vai descer as águas com a Dani e comigo também. Vamos lá. Dani, Mari, eu como pastor dessa igreja te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Cadê a equipe? Equipe de louvor, cadê a equipe de louvor? Cadê a equipe de louvor? Alô, 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 abre o microfone para mim. Oi, a gente vai ter um momento de adoração agora, não é para preencher espaço, é para realmente a gente adorar a Deus por tudo aquilo que a gente viu. Quero convidar todos a ficar em pé e a gente vai adorar a Deus com todo o nosso coração nesse momento. Amém?
Da igreja para se sentar. Todos os batizandos já voltaram? Não, os batizandos já voltaram. Então, tá todo mundo aí? Falta Dani? Bom, eu vou pedir para os batizandos ficarem aqui na frente comigo. Fica aqui na frente, pessoal. Não, tá bom, pode ficar assim mesmo. Isso. Na frente. Eles vão receber o certificado agora. É na frente. Isso aí. Fica com eles aqui na frente. Faltando a Dani, né? Tá aqui. Então tá bom, pessoal. Então nós vamos estar entregando um certificado de batismo para eles. E a gente vai entregar todos de uma vez só, tá bom? Então assim, a gente vai entregar para todos, não vou chamar um por um, mas a gente tem aqui o Tadashi, a Tereza, a Tia Rico, a Clarice, a Aline, o Daniel, a Amy, o Chan e a Dani Mari. Vamos estar entregando esse certificado com um buquê de flores e a gente vai estar dando uma salva de palmas para todos eles. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Nesse momento eu queria pedir para todos vocês ficarem em pé e estenderem as suas mãos para cá e a gente vai orar por esses batizandos que estão iniciando a caminhada dele com Cristo e vamos pedir para que Deus venha abençoá-los, fortalecê-los e que vocês, igreja, ajudem eles a caminhar com Cristo todos os dias. Vamos estar orando por eles. Senhor Deus, nós colocamos cada um desses batizandos, Tadashi, a Tereza, Tia Rissaco, Tia Clarice, a Aline, o Daniel, a Emi, o Chan e a Dani Mari, e nós colocamos esses batizandos nas tuas mãos. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja enchendo a vida de cada um deles, que eles possam buscar do Senhor, que eles possam andar com o Senhor, que eles possam amar o Senhor, que eles possam viver de uma forma que honra e glorifica o teu nome. Toma esses batizandos nas tuas mãos e ajuda eles a caminhar em santidade, a caminhar conforme a tua vontade, a caminhar conforme o teu Espírito Santo e a tua palavra. Nós entregamos a vida desses batizandos nas tuas mãos e louvamos o teu santo nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Podem sentar, pode sentar, batizandos podem sentar. Nesse momento queria que vocês continuassem em pé. A gente vai cantar mais uma música chamada Gratidão e a gente vai agradecer ao Senhor por tudo que aconteceu nesse culto e depois eu vou fechar com uma oração da bênção apostólica. Vamos todos cantar juntos esse cântico, Gratidão. Pra dizer
direção do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui presente, de agora, para tudo sempre.